Eu recebo inúmeras perguntas ali no meu WhatsApp, no direct, no LinkedIn, aqui mesmo no YouTube, sobre carreira, né? Como que eu fiz para conseguir chegar na Microsoft? Como que eu faço para conciliar o meu lado pessoal com o meu lado profissional? Como que eu faço para continuar evoluindo na carreira, mostrar posicionamento, importância das certificações ali durante a minha carreira. Então, baseado nisso, eu resolvi usar as perguntas de vocês para a gente fazer uma série sobre carreira aqui, justamente respondendo esse tipo de dúvida, né? Eu sei que tem muita gente que ainda está iniciando na área de dados, tem muita gente fazendo transição ali da carreira de analista de dados para engenheiro de dados, ou de engenheiro para arquiteto, ou a pessoa trabalha com ambientes on-premises, é DBA, e quer migrar para a carreira de engenheiro de dados. Então, vamos lançar uma nova série aqui, uma série sobre carreira, tá? Então, assim, eu já trabalho na área há aproximadamente 13 anos. Hoje eu atuo na Microsoft, né? Eu sou Cloud Solution Architect na Microsoft. E eu adquiri bastante experiência ao longo dessa minha trajetória, né? Tanto com inglês, tanto com empresas fora do país, tanto ali trabalhando com plataformas de dados. Então, eu quero retribuir um pouquinho para vocês aqui com um pouco dessa experiência que eu tenho. Então, essa é uma série sobre carreiras, e eu quero que você contribua comigo colocando aqui nos comentários as suas dúvidas, suas perguntas. Eu sempre coloco caixinhas de perguntas lá no meu Instagram e as pessoas sempre me trazem alguns insights muito interessantes, tá? Então, baseado na minha experiência de vida, experiência de carreira de quase 15 anos ali só na área, né, de dados, na área de tecnologia, eu resolvi compartilhar isso aqui com vocês. Então, sem mais delongas, o assunto de hoje vai ser como fazer a ponte do ambiente on-premise para a cloud. Mas antes disso, o que eu quero pedir para vocês, pessoal? Deixa o seu like aqui, se esse conteúdo ele for relevante para você. Aproveita e se inscreve no canal, porque assim como eu comentei com vocês, aqui a gente vai ter muito conteúdo sobre carreira, sobre Microsoft Fabric, sobre tecnologias Microsoft, sobre certificações, tudo para ajudar você a evoluir como profissional na área de dados. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro vídeo da série, como fazer a ponte entre ambientes on-premises para cloud. Legal? Então, boa. Bom, pessoal, eu fiz a ponte de ambientes on-premise para cloud, né? Então, se não fosse por isso, eu não estaria aqui conversando isso com vocês. Lá atrás, quando eu migrei para a área de dados, né? Então, eu já contei rapidamente alguns vídeos aqui para vocês. O meu primeiro emprego na área de dados foi como analista de RP TOTOS. Ok, o analista de RP TOTOS tem ali muitas questões relacionadas a regras de negócio. O TOTOS, geralmente, ele trabalha em cima de algum banco de dados. Esse banco de dados pode ser SQL, pode ser Oracle, aí depende de qual vertente do TOTOS ali você vai estar no RM, ou você vai estar no Proteus. No meu caso, era o RM, né? O RM TOTOS. Então, assim, basicamente, qual foi a minha virada de chave, né? Por onde que eu comecei? Eu comecei estudando o SQL ali, que é o básico de todo mundo que está ingressando na área de dados. Então, aprendi ali linguagem SQL, aprendi ali para que servia, aprendi o que era um banco de dados, e comecei a me especializar mais em SQL Server. Então, eu tive uma oportunidade de trabalhar como DBA SQL Server, que é a grande maioria dos casos, né? E eu vou trazer dois exemplos aqui para vocês. Vou começar pelo DBA SQL Server. Então, eu tive a oportunidade ali de trabalhar como DBA SQL Server e comecei a me especializar, beleza? Então, poxa, entender ali indexação, entender um pouco ali engine, entender um pouco ali sobre replicação, todos os termos que envolvem a área de banco de dados, né? SQL, beleza? Então, comecei a me especializar, comecei a procurar pessoas na comunidade, profissionais que compartilhavam conhecimento ali sobre SQL Server, sobre SQL, linguagem SQL, que é o padrão utilizado no mercado mundial, né? É a primeira linguagem, com certeza, que eu digo que você tem que aprender. Então, o que eu fiz para fazer essa ponte do ambiente on-premises para a nuvem? Então, a gente aprende muito ali questões de infraestrutura, rede, a gente aprende questões sobre disco, CPU, memória. O banco de dados ele trabalha muito em cima desses conceitos de infraestrutura, né? Então, ao longo do tempo, quando eu fui me especializando ali no SQL, quando eu fui entendendo um pouco mais, descendo um pouco mais no detalhe do SQL, eu comecei a participar de eventos de tecnologia, né? Então, como vocês sabem, eu sou palestrante na comunidade técnica, eu estou o tempo todo participando de eventos, palestrando, indo presencialmente para entender como está o mercado de dados, e eu também fazia isso lá atrás, há 12, 13 anos atrás, quando eu estava aprendendo banco de dados ainda. E aí, em um desses eventos de tecnologia, mais
mais voltados para dados, eu conheci o Microsoft Azure. Isso já tem muito tempo, pessoal. Hoje em dia eu digo para você uma coisa: se você não entende nuvem, cara, você está um pouco atrasado, assim, sinceramente, você está atrasado. 90% das empresas, elas trabalham em ambientes nuvem, e aí por isso a minha chamada para esse vídeo aqui. Como faço a ponte do on-premises para a nuvem? Eu aprendi a trabalhar em ambientes on-premises. Qual que é a diferença de você trabalhar com um banco de dados on-premises para um banco de dados que está na nuvem? Cara, tecnologia. Então, qual que é o primeiro passo que a gente precisa dar para, poxa, legal, hoje eu sei como o SQL Server funciona aqui, hoje eu sei como um banco de dados funciona aqui, quais são a indexação, questões de índice, questão de memória, questão de CPU, como que eu faço o passo para migrar para a nuvem? Então, o primeiro passo que eu digo para vocês é sempre começar do começo. Escolha uma cloud de estimação. Então, aqui no nosso canal, eu falo muito sobre Microsoft, né? Então, aqui a gente vai falar de Azure. Primeiro ponto que você tem que fazer é voltar para trás, dar um passo para trás e começar a estudar os fundamentos de nuvem, que foi basicamente o que eu fiz. Eu estava combinando a minha experiência de DBA com o início dos fundamentos da nuvem. Como que eu aplico as técnicas de um DBA aqui na nuvem? E isso vai servir, eu vou evoluir um pouco aqui essa conversa, tá? Isso vai servir também para engenharia de dados, e isso vai servir também ali para a galera de BI. Então, eu comecei como DBA, eu não vim de BI, depois que eu fui entendendo todo esse mundo. Então, você que é DBA e você que quer fazer a migração de ambientes on-premises para cloud, comece estudando o básico, que é a certificação AZ900, são os fundamentos. Não necessariamente você precisa tirar a certificação, o mercado exige, mas estude os fundamentos. Por quê? Para que você possa aplicar todas as técnicas que você aplicava em ambientes on-premises na nuvem. E aí você vai entender ali a questão de infraestrutura como serviço, você vai entender ali o que é plataforma como serviço, você vai entender ali o que é software como serviço, para que você possa pegar tudo que você está aprendendo em ambientes on-premises e migrar para a nuvem, legal? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, primeiro passo eu falei que você tem que aprender os fundamentos de nuvem, certo? Qual que é o segundo passo? Você aprender os fundamentos de bancos de dados na nuvem. Então, qual foi o que eu fiz para fazer essa migração? Eu comecei a estudar as tecnologias que a gente tinha de banco de dados na nuvem. Então, eu comecei a estudar Azure SQL Database, eu comecei a estudar Azure Data Lake para aprender um pouquinho mais como que funciona a migração dos meus backups para lá. Eu comecei a estudar um pouquinho sobre automação, para eu começar a automatizar os meus jobs, para eu começar a automatizar a migração dos meus serviços de ambientes on-premises para a nuvem, e eu comecei a estudar também tudo relacionado aos bancos de dados na nuvem. Esse foi o meu salto, saindo de um ambiente on-premises para ambiente de nuvem. E aí eu já comecei a fazer o paralelo, fazer o depara. Para quê? Para que quando eu tivesse a minha primeira oportunidade trabalhando com nuvem, eu poderia ser um DBA que eu te diria o seguinte: nossa, agora eu trabalho em ambientes on-premises, eu trabalho com ambientes em nuvem. E foi isso que aconteceu na minha jornada. Então, beleza. Para um engenheiro, como que fica? Cara, geralmente a galera de engenharia de dados, ela veio de dois mundos. Ou do mundo de DBA, que foi esse caso que eu acabei de explicar para você, e o simples fato de eu ter estudado Azure, a Z900, a DP900, eu ter estudado para certificações, eu comecei a aprender N outras técnicas relacionadas à engenharia de dados para que eu pudesse ingressar como um engenheiro de dados. Né? Então, ali a gente começa a aprender alguns componentes. Poxa, você já está ali no banco de dados, então provavelmente você já trabalha com Data Warehouse. Então, você já vai entender alguns componentes ali de Data Warehouse na plataforma do Azure. E aí você começa a entender todos os outros, tudo que é relacionado à engenharia de dados na nuvem. Então, olha aqui, eu já fiz a ponte. Eu estava trabalhando em ambientes on-premises só com banco de dados SQL Server. Depois migrei para a nuvem, comecei a trabalhar com máquinas virtuais, comecei a trabalhar com storage, com DW, e isso já me capacitou a mover para o próximo nível, que seria o engenheiro de dados. Né? Então, para você que é de BI e você trabalha em ambientes on-premises também, trabalha com SIS, trabalha com análise SERP, trabalha construindo DWs ali em SQL Server, qual a ponte que você tem que fazer para migrar para cloud? Então, se você trabalha com Integration Services, o primeiro passo que você tem é
aprender uma ferramenta de ETL no Azure, que no caso seria o Azure Data Factory, ou o Fabric Data Factory. Isso eu estou falando aqui, lá no passado não existia Fabric também. Então, qual que é a diferença de você estar trabalhando em um ambiente on-premise e trabalhar em um ambiente nuvem? Absolutamente nada. A ferramenta, o conceito, ele continua o mesmo. O conceito de banco de dados, quando eu estava aprendendo lá atrás, ele continuou o mesmo para o banco de dados quando eu estava lá na nuvem. O que eu precisei aprender? Técnicas, conceitos relacionados à nuvem. Por isso que eu sempre falo para vocês, galera, começa pelo começo, AZ900, DP900. Antigamente a gente tinha algumas certificações que fazia esse paralelo, né, entre o mundo on-premises e o mundo cloud. Hoje em dia já está tudo na cloud. Por quê? Porque, cara, a gente evoluiu muito rápido. Então, eu falei uma coisa para vocês aqui no começo do vídeo. Se você ainda não está estudando nuvem, você está super, hiper atrasado, tá, pessoal? Então, vale a pena você estudar, que não é sensacionalismo, é o que o mercado está cobrando. Basta você olhar as vagas lá no LinkedIn, 100% delas cobram certificações relacionadas a cloud computing. Então, só voltando ao último ponto, então, se você é analista de ambientes on-premise, trabalha com SIS, Integration, então, vai para o Azure e começa a olhar. Poxa, legal. Antigamente eu trabalhava com SIS. O que eu vou trabalhar aqui na nuvem? Azure Data Factory. Então vou me especializar em Data Factory. Data Factory é só uma ferramenta. Só que o conceito, a lógica do ETL, do ELT, você já tem para levar todo o seu conhecimento para a nuvem. E aí, se você é de BI, cai na mesma alçada que caiu o DBA. Preciso entender conceitos de nuvem, preciso entender fundamentos de dados na nuvem e depois eu vou para a especialização na plataforma em si, tá? Então, hoje, eu recentemente soltei um vídeo da migração do Azure Data Factory ali para o Microsoft Fabric Data Factory. Então, vale a pena você já ir direto para o que a Microsoft tem acelerado. A Microsoft não vai trazer mais updates ali para o Data Factory, assim como eu comentei no vídeo, e vai focar todos os esforços no Fabric Data Factory. Então, eu recomendo que você vá direto olhar essas ferramentas de ETL, se você é um cara de BI. Tá? Então, assim, se você quer fazer a ponte de ambientes on-premise para ambientes cloud, eu recomendo que você faça o seguinte. Primeiro passo, fundamentos. Fundamentos de quê? Nuvem, fundamentos de ETL, fundamentos de dados, fundamentos de até de segurança, até fundamentos de IA. Por quê? Porque hoje, olhando para a nuvem, inclusive a Microsoft acabou de soltar uma certificação algumas certificações relacionadas a IA, né? Então tem certificação na área de dados, tem certificação na área de Databricks, tem certificação na área de IA, múltiplas certificações novas, certificação de Fabric, que já cobre IA também. Então tudo isso, a gente já está indo para uma próxima onda. Então a cloud já passou lá atrás, cara. Você tem que voltar rapidamente, pegar ali a base e já mover para o próximo plano, que é você começar a olhar para coisas de IA, tá? Então, assim, esse vídeo é mais para a gente trazer assim, um contexto sobre, beleza, cara, eu quero migrar de on-premises para cloud. Não muda absolutamente nada. Tudo que a gente fazia em ambientes on-premises, a gente faz em ambientes cloud. Se você trabalhar muito bem com SIS, Integration Services, dentro do ambiente on-premises, cara, você vai ser fera em Microsoft em Data Factory, você vai ser fera em ETL no Fabric. Por quê? Porque você já tem toda a base. O que muda? O que muda é o ferramental, pessoal. Muda a evolução das tecnologias para que você consiga aplicar toda a base, que é o que eu tenho comentado aqui com vocês, lá dentro dos componentes da nuvem, beleza? Então, você vai entender ali a parte de infraestrutura, plataforma e software como serviço. Então, hoje em dia, já está tudo mais evoluído, está tudo como software como serviço. O que o Microsoft Fabric é? Software como serviço. Então, você vai precisar da base, você já tem os conhecimentos técnicos que você aprendeu no ambiente on-premises, isso não muda nada, tá, pessoal? Você só vai aprender os conceitos na nuvem e você vai migrar para a nuvem. Então, esse foi o nosso primeiro vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Mais para a gente trazer um contexto geral. Não é muito. A ideia não é querer ser muito avançado ou querer ser muito básico. A ideia é responder as perguntas que vocês estão colocando lá no meu LinkedIn, lá no meu Instagram ou aqui mesmo no YouTube, tá? Então, por favor, pessoal, coloque aqui no chat ou coloque aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Eu tenho múltiplas perguntas aqui, pessoal, separado, muitas perguntas de vocês. E cada episódio eu vou responder
responder uma perguntinha dessa. A primeira pergunta foi como eu fazer a ponte do ambiente on-premise para o ambiente em nuvem, e as próximas perguntas vão depender de vocês, tá? Então, eu espero que todos tenham gostado. Se esse vídeo foi relevante para você, se você está iniciando a sua carreira, está fazendo transição, está migrando de on-premises para nuvem, deixa o seu like, se inscreve no canal se esse vídeo tiver feito sentido para você, tá? Compartilha também com seus colegas, com seus grupos de WhatsApp, porque o objetivo desse canal é justamente isso, trazer muito conteúdo sobre carreira, sobre Microsoft Fabric, sobre tecnologias Microsoft e tudo que eu puder ajudar vocês, beleza? Então vejo vocês no nosso próximo vídeo, estamos juntos demais. Um abraço.